Jesus começou a falar primeiro com os seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Meus irmãos, Jesus aqui está alertando como é perigoso a hipocrisia. Jesus aqui compara a hipocrisia com o fermento e diz para os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, com a hipocrisia. Quando nós pensamos em fermento aqui, nós temos que pensar o fermento natural, não o fermento que nós temos, que a gente vai e compra um pó royal no mercado, alguma coisa que é de fora, mas alguma coisa que é misturado com a massa, e aí esse pouco fermento, ele incha toda a massa, infla toda a massa. Então, o fermento, ele vai percorrendo toda a massa. Então Jesus está dizendo, assim também é a hipocrisia. A hipocrisia é como um fermento, é como uma doença que contagia. Então, cuidado com parecer, com comportamentos dos fariseus. Então Jesus está dizendo, olha bem com quem vocês estão andando. A hipocrisia é contagiosa. Andarmos com pessoas hipócritas, podemos nos tornar hipócritas também. E o que é hipocrisia aqui no sentido? É hipocrisia religiosa. É aquelas pessoas que falam uma coisa, mas vivem no seu oculto o contrário. Não vivem realmente aquilo que pregam, aquilo que rezam. Elas são contraditórias, porque hipócrita vem da palavra máscara, aquele que é um personagem, aquilo que não é verdadeiro. Então, aqueles que fazem passar de justos, mas não vivem na justiça. Aqueles que fazem passar de santos, mas não vivem a santidade. Jesus está dizendo, cuidado com a companhia dessas pessoas de vida dupla, porque pode contagiar você. E por que pode contagiar a hipocrisia? Porque nós olhamos para a vida delas e vemos que elas se dão bem. Elas fazem o que fazem, vivem no erro, vivem no pecado, mas elas podem depois mostrar uma outra face e serem acreditadas, serem valorizadas por isso. Então, meus irmãos, nós temos que ter cuidado com uma vida assim, de aparência. Eu apareço ser justo, eu apareço ser bom, eu apareço ser honesto, eu apareço ser um bom esposo, uma boa esposa. Eu aparento ser uma coisa, mas no meu interior, no meu particular, eu não sou nada disso. No meu particular, eu sou totalmente contrário àquilo que eu aparento ser. Isto é hipocrisia. E Jesus disse que nós devemos nos curar da hipocrisia. E Jesus aqui nos mostra qual é a cura da hipocrisia, que é uma doença terrível. O pensamento, primeiramente, o temor a Deus, porque mesmo que as pessoas te tratem bem, mesmo que as pessoas acreditam que você seja uma pessoa boa, se de fato você não é, você prestará conta a Deus. Há alguém que vê a sua verdade, há alguém que não admite a sua mentira, e alguém que não aceita o seu personagem, que é Deus. Então Jesus diz,
Não buscai o respeito dos homens, não buscai a justiça dos homens, não buscai a aparência para agradar os homens, buscai uma vida coerente para agradar a Deus que nós devemos respeitar e temer. E é por isso que nós temos que cuidar da nossa vida, da nossa busca de conversão, porque quando nós estamos buscando a conversão, nós estamos querendo agradar a Deus. Nós estamos respeitando a Deus, Ele que deve ser respeitado nas nossas atitudes. Por quê? Porque é o único que pode nos lançar no inferno. E aqui, meus irmãos, é o segundo remédio para a hipocrisia. Para a hipocrisia. Primeiro, temer e respeitar a Deus. Segundo, a consciência do inferno. Uma vida falsa é uma vida já condenada ao inferno. E nenhum daqueles que seguem a Deus querem ir para o inferno. Nenhum dos que seguem a Deus quer ir para o inferno. Mas é preciso que as nossas atitudes também não queiram o inferno. Que o inferno é o lugar da condenação. E é lógico que um comportamento mau, uma vida má, já é uma vida condenada. Ainda que ela tenha aparência de boa, ainda que ela para os outros se apresenta como boa, mas uma vida má, aos olhos de Deus, já é uma vida condenada. Então, meus irmãos, é esse temor que nós devemos ter diante da palavra de Deus, o temor de buscar a verdade da nossa vida, e olhar para a nossa vida, aonde está a hipocrisia? Será que eu estou sendo verdadeiramente de Deus? Será que eu estou buscando verdadeiramente Deus nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, no meu escondido? Deus conhece a minha verdade, e a Ele que eu devo temer. As pessoas passarão, a nossa imagem passará, o que ficará? A presença de Deus, que é a verdade. E esta verdade vai nos mostrar, como diante de um espelho, aquilo que verdadeiramente somos. Muitas pessoas pensam que o juízo de Deus será Deus falando aquilo que nós fizemos. Mas na verdade o juízo de Deus é nos colocar diante de um espelho, e nós nos veremos diante de Deus a verdade do que somos. A verdade do que somos. Só que, meus irmãos, nós somos convidados diante da palavra de Deus já olhar para aquilo que somos. E nós olhar como nós estamos, as incoerências em nós, os fechamentos em nós, a hipocrisia em nós, e buscarmos a nossa conversão. O salmo de hoje vai nos dizer: eu confessei afinal meu pecado, e a minha falta eu vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. Então, o Senhor nos dá a oportunidade de hoje olhar para a nossa vida e hoje reconhecer o nosso pecado, porque quando nós reconhecemos o pecado, o inferno desaparece diante de nós. Porque a misericórdia é o nosso lugar, mas a misericórdia é o lugar para aqueles que se arrependem, para aqueles que querem essa misericórdia. O inferno não é o lugar para os filhos de Deus, mas é o lugar para aqueles que tomam uma decisão de uma vida incoerente. Peçamos a Deus a graça da conversão. Peçamos ao coração de Jesus uma vida limpa,
honesta, que busca verdadeiramente o Senhor.